Olá, este é o B2B Insiders, num episódio especialíssimo de final de ano, último episódio da temporada, e eu estou muito animado de estar aqui nesse episódio com nossos amigos que pessoalmente conheci todos há muito pouco tempo, menos o Davi, talvez um pouquinho mais tempo, mas todos eu acabei conhecendo pelo LinkedIn, e aí eu queria então fazer as honras de introduzir esse episódio, que é o episódio de final de ano, 5 caras e um Macallan, que a gente acabou de nomear aqui quando a gente teve as honras de fazer a abertura aqui de um Macallan 12 anos. E eu vou começar me apresentando, sou o Gabriel Barbosa, eu sou cofundador do B2B Insiders. Vou pedir para todos se apresentarem rapidamente, mas primeiro eu vou explicar como que vai funcionar esse episódio hoje. A gente criou umas 16 perguntas diferentes, a gente sorteou essas perguntas e a gente vai na ordem desse sorteio dessas perguntas. E são perguntas, algumas um pouco mais desconfortáveis, algumas um pouco mais polêmicas, mas em todas as perguntas a gente vai estar falando de marketing B2B. Então, para você que vem acompanhando o B2B Insiders, este episódio é o episódio de final de temporada que vai fechar a temporada triunfalmente e não vai te deixar decepcionado ou decepcionada. Então, vamos lá, vamos passar aqui para as apresentações. Então, se vocês puderem se apresentar brevemente, vamos começar aqui pelo Davi. Olá pessoal, meu nome é Davi Costa Lima, sou cofundador do B2B Insiders do Gabriel, além de Head Marketing da Bit9, e estou super animado de estar aqui hoje, esse episódio super especial, como o Gabriel falou. Eu acho que a gente está vivendo um momento único no B2B, é uma nova economia, de certa forma, é um novo momento. Bom, já tem alguns anos, mas cada vez mais as estratégias, o marketing em si entra um pouco mais nessa forma mais atuante mesmo, para entregar resultado, para entregar receita. Então eu acho que o B2B é maneiro, o B2B é legal, e a prova disso estamos aqui hoje para falar. Cada um vai trazer um pouquinho da sua visão, do seu mercado, da sua atuação, e é isso. A ideia aqui é um grande bate-papo aditivado, mas com um grande foco em gerar receita, em gerar demanda. E é isso, seja bem-vindo, e eu agora passo aqui a palavra para o meu amigo Park. Eu sou Marcelo Park, sou consultor especialista em Go-to-Market B2B de altos tickets. Tive aí uma carreira de mais de 15 anos trabalhando com altos tickets. Comecei com gestão de contas, depois fui para a parte de vendas e fechamento, e por último entrei em marketing. Acho que isso aí me deu uma perspectiva muito legal de como que você faz para gerar demanda, gerar receita para altos tickets B2B. E tô animado aí porque eu vi os temas hoje, os temas são bacanas aí. Fala galera, sou o Iago, como diria o Davi, sou uma early person, sou pessoa de marketing da Persona, e também sou fundador da comunidade CMKT, que é uma comunidade para startups early stage. A gente reúne profissionais de marketing e fundadores para conversar sobre marketing para um tipo de negócio tão nebuloso quando se trata de produto e mercado. E é isso, um prazer em estar aqui com vocês. Boa galera, prazer, eu sou o Yoko, Lucas Yokota. Hoje eu sou o CEO do Purple Metrics, que é um software de mensuração recorrente de branding. No passado eu já fui Big Tech, já fui startup, então N passagens, e principalmente falando de B2B, já fui vendas. E agora, como CEO, eu olho toda a operação, então é desde marketing, vendas e customer success. Do lado mais pessoal, eu gosto de falar que eu sou um metaleiro aposentado e também um fã de ramen. Então, já fala até um pouco do que eu acredito de B2B, que é muito de gerar conexões pessoais. Então, por isso que eu gosto de dar uma pitadinha da pessoa. E é isso, estou animado de estar aqui com a galera, uma galera boa. A gente sempre troca umas boas porradas no LinkedIn. Agora, ao vivo, acho que vai ser mais divertido. Sem porrada, né? Não, isso. Ao vivo, sem porrada é importante. Cara, mas tá uma pergunta já iniciando. Você COO e por que não CRO? Porque você pega os 3 pilares de receita, né? É porque se surgir qualquer outra coisa eu resolvo também. Então, facilities, comprar papel higiênico, operações onboarding da galera, então pode vir tudo. Então, e esse é até um cargo muito que gera muita dúvida. Eu também tinha muita dúvida na hora que a gente estava definindo, mas CEO, acho que a melhor definição é a dupla do CEO. Então, principalmente tipo, braço direito, né? Isso, e a gente se complementa muito, falando de CEO, o Guta é nosso CEO, a gente se complementa muito. Tanto nas temáticas que cada um entende mais de marketing, negócio, então, estilo de trabalho, então, CEO por isso. Então, é um CRO com uma pitadinha de qualquer outra coisa que vier, eu resolvo. Não, bacana. Não, é uma dúvida real mesmo. Não, sim, porque pra mim o CEO ele tá muito mais ligado
eu achava isso talvez erradamente, né? A parte de como estruturar a operação para que ela sempre esteja entregando valor, mas de uma forma mais ligada a processos, não necessariamente a entrega de valor, como uma proposta de valor da empresa, né? Mas, enfim, acaba que tudo, de certa forma, tem uma zona cinzenta entre as áreas, né? Mas bacana. Era uma dúvida que eu tinha real, assim, de CEO. Legal, muito bom. Tem um artigo legal da Harvard Business Review que fala meio que como se fosse, sabe, os 5 arquétipos do COO. Daí eu falei, nossa, se tem um artigo disso, quer dizer que esse job deve ser muito diverso. Depois eu mando, a gente pode colocar o link lá. Que legal. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer uma coisa. Agora que a gente passou pelas apresentações, eu vou retomar, né, como vai ser aqui a dinâmica da conversa. Então, a gente fez essas 16 perguntas, a gente sorteou dentre essas 16 perguntas e a gente vai aqui passar pela ordem e eu vou começar lançando a, talvez, quiçá, mais polêmica pergunta de 2023, que é a morte do funil. Tá morto. E aí? Funil tá morto? Funil não tá morto? Existem diferentes funis, né? E aí essa coisa do diferentes funis talvez já entra um pouco em parte da conversa. Alguém quer começar? Primeiro, qual funil que a gente está matando? Tem que deixar claro isso. Então, né? por isso que entra a coisa do diferentes funis, né? Que, e acho que a gente matar ou não, tem muita gente falando que o funil morre ou não morre, né? Assim, pessoalmente, eu acho que nada morre. Eu acho que é uma coisa ou cai em desuso ou começa a funcionar menos, né? Pessoalmente, e aí você perguntou de qual funil, né? Acho que existe o funil de consciência de marketing e o funil de vendas, que acho que são duas coisas diferentes, né? E eu acho que às vezes as pessoas confundem quando se fala de a morte do funil e pensam em um funil, mas na verdade, na minha visão, existem esses dois funis e ainda existe o funil invertido, que é o funil de Customer Experience, Customer Success, né? E que aí é uma outra conversa, né? Mas vamos lá, pensando nesses diferentes funis, opinião de vocês, o funil tá morto ou o funil não tá morto? Boa, então o funil como jornada, eu acho que ele é fake news. Então pra mim ele tá morto. Boa. Porque ele pressupõe que as pessoas têm caminhos comuns. E na maioria das vezes não é, principalmente pro B2B. Né? Se for pegar lá os benchmarks, eu acho que é cerca de 28 touchpoints até a pessoa levantar uma mão. Quantos desses 28 touchpoints vão ser diferentes? Então a jornada não é linear. Então o funil como jornada, eu acho que é fake news, não existe. Uma soberba, né? Você fala, cara, esse é o caminho que você vai trilhar. Tipo assim, os seres humanos vão trilhar exatamente a mesma ordem. Eu acho que é improvável. Então esse eu acho que tá morto. O funil numérico, e aí quando a gente fala de operação e vendas e quantos steps tem, no começo tem tantas levantadas de mão, depois tem tantos MQL, depois tem tanto SQL, tudo isso ele segue. É matemática, né? Tem sempre mais aqui do que aqui, então ele até visualmente é um funil. Mas pensando em jornada, eu acho que já era. Tá. E até porque induz um pensamento errado para marketing. Porque se você acha que é linear, as ações que você vai fazer são lineares. A forma de medir vai ser linear. E aí no final, você vai pensar em ações e metrificações lineares. E muito provavelmente o que vai acontecer é que não vai dar certo. Então, eu gosto dessa provocação porque faz você pensar por uma outra ótica, né? E além de não ser linear, você também não consegue traquear a jornada. Porque tem muitos touchpoints que são cegos, né? Porque você não consegue, enfim, tem Dark Social, Dark Funnel. Então, além da não linearidade, tem um lado que você tem que desapegar um pouco do controle. Você tem que confiar na sua estratégia. Mas, enfim, vamos todo mundo de acordo aqui que o funil... Eu vou dar uma esquentada, então. Vamos lá. Boa! Eu acho que tem um grande perigo de continuar internamente achando que tem um funil. Porque isso vai te levar a trabalhar pensando no funil. Então, eu concordo que... Gente, o que é um funil, né, gente? De onde veio esse lance do funil? É um modelo. Né? Como é que é? A gente tenta simplificar a realidade para, né, você planejar suas ações e medir. Talvez no passado funcionou, mas agora está muito mais complexo. Né? A maneira como os compradores, né, B2B compram mudou. 28 touchpoints, né? Participa da comunidade WhatsApp, vai pedir ajuda no LinkedIn, vai entrar em sites de reviews, vai procurar no YouTube. É o caos. Né? Inclusive para o comprador. O comprador também está perdido, é difícil comprar. Né? É difícil. É muita informação. É difícil. E considerar que é linear, que é topo de funil, meio de funil
e fundo de funil já entra a galera de venda, né? Mas topo e meio de funil, eu acho que é uma grande ilusão. E eu acho perigosíssimo ficar pensando assim internamente, colocando esses gráficos, porque você vai direcionar a tua equipe a pensar desse jeito. Né? Então, se quiser pensar em funil, ou se quiser, pensa num outro modelo. Acho que esse é o ponto. E eu prefiro, fazer concordo muito aqui com o Gabriel e com o Davi com o flywheel. Né? Não no sentido de que necessariamente é um flywheel, mas é cíclico. Né? Hora eu estou procurando, hora não estou. Eu estou no momento mais próximo de dar uma levantada de mão. Uma levantada de mão não necessariamente quer dizer uma compra. Assim, cara, tá bom, deixa eu falar com esse vendor, com esse fornecedor, para eu tirar algumas dúvidas. Mas talvez não esteja no momento de compra. Mas aí você entra no funil de vendas. Então, também não necessariamente, né? Se a pessoa não está no momento, ela quer tirar alguma dúvida do teu produto, mas ela não está de fato em momento de compra, não tem por que se acionar teu vendedor. Sim. Então, eu tenho uma dúvida, e aí eu começo até a coçar aqui minha cabeça, Boa. porque quando o Gabriel fala que o funil não existe mais, a gente já teve até essa discussão algumas vezes. Eu concordo com o Parque que o topo e o meio, ele ainda não entra para vendas, e o fundo ele já começa a entrar, porque eu fico pensando num contexto prático. A gente acaba de entrar numa operação, B2B tem B2B high e low ticket. Se a gente fala do contexto high, eu entendo que você olhar para métricas de vaidade ou métricas de... vamos colocar até mais na realidade da galera. Eu imagino que todo mundo investe em ads, a maioria das pessoas. Se você acaba de entrar numa operação e quer ver onde está sendo o gargalo da operação de ads, na minha cabeça, é um pouco difícil de você olhar. E aí a gente pode até afunilar mais a ideia. A gente pode até afunilar mais a ideia. Como vai ser? Infiltrado, mano, na moral. Não, mas é sério, a gente pode até afunilar mais a ideia pra... Vamos botar aí, tipo, ads pra captura de demanda. Então é algo bem voltado pra gerar receita, captura de demanda. E eu tenho dificuldade de imaginar você acabando de entrar numa operação e olhando pra essa operação de ads sem você fazer uma lógica, tipo assim, tá, quantas pessoas estão clicando e indo pra uma página, quantas pessoas estão na página e viram leads, e quantas pessoas viram leads e começam a andar no pipe de vendas. Então, assim, eu fico só pensando em soluções práticas, se você não concorda com isso, pra gente substituir isso. Como que isso é no dia a dia? E aí tem o outro contraponto, que é low ticket e high ticket. Ainda faz sentido fazer uma análise dessa pra low ticket? Porque eu acho que é mais difícil substituir isso no low ticket, talvez, do que no high. Sim. Eu concordo, eu acho que é mais difícil substituir no low do que no high, mas no high, principalmente, é onde você tem uma operação em que a venda é muito complexa e o ciclo de venda é muito longo, você nem tem como tratar como um funil, porque você não vai conseguir fazer o traqueamento e você não vai conseguir fazer a atribuição para saber se aquele ad funcionou ou não funcionou. Então, assim, de verdade, é uma estupidez tratar como funil. Porque você vai jogar... O marketing que fizer isso vai jogar contra a sua própria operação, porque você vai estar dizendo... Na hora que você for tentar comprovar um resultado, você não vai conseguir comprovar o resultado da maior parte das pessoas. Você vai ver um monte de gente procurando no Google orgânico ou entrando direto no site, e você vai tratar aquilo como algo que não foi influenciado pela sua campanha. Né? Então, é jogar contra você tratar como um funil. E aí uma coisa que aqui... Puta, assim, engraçado, isso me veio agora. Que quando a gente começa a falar desse negócio todo como funil e você tem as diferentes taxas e entra não sei quantos e aí sai no final só 10%. Cara, alguém aqui já usou um funil do tipo, vou pegar uma garrafa, vou colocar um funil em cima, vou jogar água em cima. Passa a porra toda até dentro da garrafa. Não fica nada no caminho. Então... Assim, é uma burrice falar de funil no final. Isso daí, quando a gente começou a falar sobre isso, se fosse o cara lá, 1910, eu me esqueci o nome dele, mas foi o cara que inventou o funil AIDA. John Funnel. Sei lá, eu esqueci o nome dele, mas foi em 1910, o cara inventou o funil AIDA, e cara, não é um funil, é uma peneira no final, né? Então o funil não existe nem mais ou como... menos, porque a ideia é que você ainda não está no estágio de descer. Então, eventualmente, você vai descer. Mas a ideia é que... Mas você imagina um mercado em que você, em algum momento, você vai converter 100% desse mercado? Não, o que mais me incomoda é você achar que todo mundo tem que passar pelas etapas daquela ordem. Sim, isso é outra coisa. Mais do que o movimento afunilado. O movimento afunilado ele vai sempre acontecer. Não, total. Um movimento natural. Mas então, não é afunilado, é esse que é o ponto, é uma peneira. Você as pessoas estão ficando, perda, né? Sim. As pessoas estão ficando nas etapas, do tipo, essa parte aqui da audiência
não é qualificada para comprar a minha solução. Essa parte aqui da audiência não tem grana para comprar a solução. Essa parte da audiência aqui, na verdade, mais em cima, não tá nem disposta a me ouvir. Então, ela vai ficar naquela parte da peneira. Sim. E eu entendo o fato da coisa afunilada, de afunilada no sentido de jornada de consciência, né? Mas, assim, só trouxe esse ponto como mais uma provocação, mais uma das provocações, Sim. mas eu acho que conceitualmente, eu acho que é tudo que a gente falou, assim, pegando então os pontos, né? Tentando, só pra gente passar pro próximo ponto, que e aí depois você fecha comentando, mas assim, a gente falou de atribuição, a gente falou de a jornada não ser linear, independente se o funil, se existe como funil ou não como funil. Deixa eu plugar nessa daí que eu acho que às vezes até pra dar caminho pra galera, porque às vezes a gente fala que o funil não existe, então a gente parece que não tem nada, né? Sim. Eu gosto muito de um framework do Google, não é só porque eu tava lá, mas é porque Sim. eu realmente acredito. Eu gosto também. Mas que é o Messy Middle, que é um meio confuso. Então ele fala que tem um usuário que ele tem algum tipo de gatilho para ele entrar no processo de compra. E às vezes esse gatilho pode ser tanto estimulado por você ou não, e ele vai ficar um tempão num processo que é mais cíclico, de avaliação e exploração de opções, e aí chega uma hora, às vezes isso vai rodar N vezes, e uma hora ele vai tomar decisão e vai decidir. E o mais legal é que nesse processo ele pode clicar numa landing page e não converter. Pode, Exato. ele vai, volta. E aí o ponto por isso que eu acho que a ideia de penetração de mercado, ou de share, sabe, isso faz muito sentido. Porque você não necessariamente vai entender quando é que a pessoa vai passar para a próxima etapa. Mas você sabe, cara, eu estou impactando X% do grupo de contas que eu sei que eu gero valor. Né? Eu sei que eu estou impactando. Né? E você consegue, obviamente, trazer um movimento afunilado aí, né? Que a gente tenta trazer para o lance da intenção, porque faz um pouco mais de sentido. Quando a pessoa, por exemplo, entra no seu site, né? Ou quando você sabe que você impactou pelo menos 10 vezes aquele grupo de pessoas, cara, eu sei que, isso eu tenho certeza, que eu impactei mais de 10 vezes. E eu sei então que assim, aí pode ser considerado ou não awareness, isso aí é uma outra discussão, mas o ponto é que você já começa a trabalhar coisas um pouco mais precisas. Né? Eu sei que se você usa um plugin de website tracking, né, visitor tracking, eu sei que ele entrou no meu site. Né? Eventualmente eu sei que ele levantou a mão e quer falar com alguém, nem que seja para tirar uma dúvida. Então você começa, né, inclusive até uma discussão, né, tipo, cara, dá para fazer algum material rico, alguma coisa, bem de fundo de funil, mas assim, entendendo que ali não é o pulo do gato. Ali é mais uma forma de você tentar, de alguma forma, trazer alguma camada de intenção. Sim. O ponto quando você tenta colocar fricção para determinar qual é a intenção daquela, você talvez esteja gerando fricção na educação. Sim. Então, eu acho que assim, qual é a melhor forma de você educar essa audiência? É com o pensamento funil ou não? Né? E eu acho que é um pouco isso. Se você pensa em funil, cara, você vai estar gerando fricção e não necessariamente você vai estar otimizando. Então, mais ou menos, acho que esse é o ponto. Mas, e última coisa que você falou, Park, do topo, meio e fundo, quando essa metodologia foi criada, né, tipo uns 10, 15 anos atrás, todo mundo meio mal sentava no computador para ficar naquela, vou me educar aqui, esse é o momento de me educar. Então era mais fácil, de fato, você controlar esse funil, né, controlar esse movimento afunilado. Agora, meu amigo, você não consegue controlar, sabe? Então, assim, se você começar a colocar, fora que tá muito mais popularizado a ideia do e-book. Então, assim, cara, você realmente tem que fazer algo muito, muito, muito bom para que a pessoa leia. Né? Então, assim, são vários desafios que foram mudando e eu acho que é um pouco dessa a raiz da discussão, de certa forma. Cara, eu adoraria a gente falar mais sobre o quanto o funil gera de fricção e aí o pensamento afunilado gera de fricção e aí justamente por isso a gente educa menos. Né? E aí, por educar menos, converte menos. Isso. Né? Mas a gente tem que passar para o próximo tema. Então... Faz aquele episódio do Seinfeld, do Kramer, que ele monta os teus... Já viu? Já? Que ele monta só ele não tem câmera, ele fica assim, vamos passar para o próximo. Tá bom. Posso só um último comentário? Iago, o que eu proponho? Cara, então, primeiro ponto. Quando a gente está falando de compras B2B, quanto mais alto o ticket, é mais de um comprador. Então não adianta olhar só para o lead. Sim. Você tem que ter a visão da conta. Esse é o primeiro ponto. Boa. Outro indicador, assim, não é só o conteúdo que aquele lead está lendo. Mas a empresa como um todo tem mais gente engajada consumindo o conteúdo de vocês? É o webinar, é a palestra, é o site, é o blog. Isso é um indicativo. Quanto mais pessoas, e dependendo dos cargos dessas pessoas, estão próximas de mais influenciadores de decisão, isso é um bom indicativo.
Então não é muito bem um funil, porque se for pensar em funil, então cada um tem seu funil individual. Imagina assim, a equipe inteira avançou, mas a diretoria não faz a mínima ideia do que é o teu produto, o que é a tua categoria. Você vai ter que esperar essa pessoa decisora passar por todo o funil de educação para de fato fechar a compra. Total. Matou a pau. Maravilha. Cara, melhor fechamento possível. A gente podia ter desse tema. Vamos pro próximo. Então, próximo tema sorteado. E aqui a gente sorteou, então ninguém tá sabendo. Todo mundo sabia quais eram os possíveis temas, mas ninguém tá sabendo sobre o que a gente vai falar agora. Então, próximo tema é um dos meus preferidos, que é um momento cringe, um momento embaraçoso, um momento em que eu vou ficar com vergonha do que eu vou falar. Eu vou ficar com vergonha do que eu vou falar. Espero que vocês pensem da mesma... Vocês levantem essa lebre também. Coisas que você fazia em marketing até algum tempo atrás, eu diria pouco tempo atrás, mas algum tempo atrás que você se envergonha. Você olha e fala, cara, como eu fazia esse negócio do tipo, eu achava que naquela época que esse negócio funcionava, eu achava que, porra, mas como que... Ainda bem que eu saí dessa. Ainda bem que eu não faço mais isso. Se alguém quiser se candidatar, ótimo. Eu vou me candidatar. Maravilha. Eu não vou nem cair pro lado de tática ainda, mas eu menosprezava o Kotler. É um bom começo. Sensacional, sensacional, cara. Não me descia Kotler, mas agora eu comecei a respeitá-lo. Ele é um cara bom, Mas também você tinha 15 anos na época, né? Ué, cara, mas... cara, os outros caminhos me... E algo com 12 anos. Cara, Kotler não faz sentido. Todo mundo lá na sétima série junto com ele. Tá? É tipo você assistir um jogo de futebol e falar, cara, esse Pelé ali, eu não sei muito bem. Não, mas aí eu tenho um exemplo mais prático. Quando eu comecei na Persona, eu era bem jovem, eu tinha 16 anos. E aí é até cômico, porque a gente contratou uma consultora e ela começou a orientar sobre o produto. E eu comecei a fazer o que ela pedia, a gente começou a fazer o que ela pedia, porque a gente, teoricamente, não tinha expertise de marketing para startup. E, cara, as ações eram, tipo, trocar a cor de um botão, esse tipo de coisa. Então, era tão tático que, logicamente, não ia dar resultado, sabe? E aí a gente começou a vestir uma camisa de, cara, ninguém tá sabendo falar o que a gente precisa fazer aqui, marketing de startup tá um pouco imaturo, vamos vestir a camisa. E aí eu e o founder começamos a estudar. Logicamente, eu caí pra um lado de performance, e aí entra esse menosprezo de Kotler. Era jovem, vários contos na internet de resultado rápido. Mas aí é interessante, porque era um caminho mais lógico, eu tenho certeza que foi o caminho de muita gente, principalmente da minha geração. Com certeza, porque era muito mais fácil do que você passar 300 páginas de cota, sabe? Cara, eu adoro Era Jovem. Porque agora... Pô, Cara, Iago, só fala, olha pra câmera, fala quantos anos você tem. eu E tenho dias, 20 né, anos, pra gente ter e é uma meu primeiro copo de uísque. É mesmo? Não, é o de hoje. Tô Ah, falando. tá. Seria melhor se Não, fosse o mas, primeiro mesmo. Clark, esse eu não tinha provado ainda. Então tá bom. Você fez um papel muito importante. Obrigado. Vamos lá, agora, alguém se Eu candidata? tenho. Maravilha. Vai, eu. Eu era gerador de lead. E assim, eu acho que hoje, olhando pra trás, que é mais fácil de entender, mas... De admitir. Não, de admitir, eu já fiz muita terapia, brincadeira. Estamos aqui fazendo em grupo. Isso. Geradores de A gente leads tá se anônimos. Mas, principalmente como eu vim muito dessa escola de marketing digital, você tem essa falsa ilusão de controle, de resultado, de atribuição, e que ajuda até certo patamar. Mas quando você vai pro B2B, vira um outro bicho. Total. Às vezes até faz sentido geração de lead, vamos dizer assim, às vezes você sei lá, tô chutando uma seguradora, você precisa de gerar lead pra caramba, porque depois você vai passar por uma operação gigante de telemarketing. Cara, gera lead a rodo, passa pra galera vai qualificar, etc. Mas conforme você vai pra B2B, conforme você vai aumentando até o perfil, aí é isso, você tem que abrir um pouco mão daquela noia da metrificação de cada um dos steps e pensar mais em como o teu comprador passa de dificuldade, como é que você conecta com essa galera, como é que você constrói autoridade, vai para outros caminhos, né? Mas é isso, assim, antes você tem essa falsa ilusão, né, de que se você tá gerando lead, então tá trazendo algum resultado. E aí depois você vai olhar na ponta, não necessariamente, né? Eu acho que o B2B ele fez um grande favor pra gente, eu acho, porque assim, o B2B deixa muito claro que a geração de lead não funciona.
Então, assim, cara, chega um momento que eu falo, cara, o que funciona então? E por que funciona? Eu acho que talvez seja até um primeiro provocador, assim, inicial, cara, porque é óbvio que isso aqui não é o caminho, sabe? Tipo, e eu também era um gerador de lead. Inclusive ganhava dinheiro com isso, cara. Eu ganhava dinheiro com isso, cara. Putz, eu vendia meus serviços, cara, pra gerar lead pros outros. Então, assim, não tenho muito orgulho. Mas, cara, em algum momento, dentro de mim, assim, eu nunca perdi a dignidade. Falei, cara, eu quero gerar valor. Tá ligado? E como é que se gera valor? Como é que se gera valor? Não é gerando lead, cara. E eu, como prestador de serviço, eu não podia dizer isso pro cliente final. Mas eu sabia, eu não dormia em paz. Sabe? Eu falava, cara, que porra é essa, cara? Não é possível que o caminho esteja aí. E aí, cara, e realmente, pra pensar, eu acho que foi esse o grande motivador de questionar isso tudo. E aí o ponto é, cara, existe um caminho, sabe? E esse caminho não tá na tática. Né? E aí eu acho, cara, que é basicamente a história que conecta todos nós aqui, cara. Porque foi um movimento de 2, 3 anos pra cá que eu falei, cara, qual é o caminho? Sabe? Não tá. E olha que, porra, a gente testou coisa. Eu acho que todo mundo aqui, menos o Iago, que não teve tempo hábil pra fazer tanto sucesso assim. Eu testei. Mas é isso. Então, meu testemunho é esse aí. Então, tô recuperado. É muito triste, porque eu já prestei serviço até pra imobiliário. E aí, mesmo sendo B2C, high ticket, você sabe que você fazer uma máquina de geração de lead... Eu não quero misturar, talvez, os temas entre B2C e B2B, mas o high ticket em si é muito tiro no pé. É muito tiro no pé você sustentar com quantidade, não qualidade. É que aí que tá, eu acho que a ilusão é você achar que o lead é a melhor proxy de resultado, só que não necessariamente é. A maioria das vezes não é. Mas no final, o que é o lead? Ou um MQL, ou um SQL, né? É uma busca por uma metrificação de qualificação de audiência, Isso. né? Ou de intenção. Ou de intenção de compra. E existem outras maneiras hoje de você conseguir identificar e aferir se parte da sua audiência considera a sua marca uma opção. Considera a sua marca para fazer uma compra efetiva, né? E uma delas, o Davi falou aqui mais cedo, é o Website Visitor Tracking, por exemplo, né? Se você consegue entender quais são as empresas que estão entrando no seu site, cara, minimamente ela tá te conhecendo e ela pode ser que esteja te considerando. Dependendo, se você conseguir identificar qual é a página que ela está entrando, e você pode até identificar quanto que as pessoas estão rolando daquela página e consumindo do conteúdo daquela página, é um baita de um dado de intenção muito mais forte do que se é um MQL ou um SQL. E tem outras maneiras. Você tem, por exemplo, taxa de clique do LinkedIn em anúncio. Você tem, no LinkedIn é maravilhoso, a parte de demográficos em que você identifica quais são as empresas e quais são os cargos mais clicando nos seus anúncios, mais assistindo os seus vídeos. Cara, pra mim é um negócio muito mais rico do que se é um MQL ou um SQL que baixou um e-book. E aí, Gabriel, acho que é bacana também entender assim, você tem que entender qual é a sua estratégia, né? Qual cenário você está inserido. Né? Então, assim, um website Visitor Tracking, ele faz muito sentido numa operação ABM, uma operação que você tem um ticket muito alto. Né? Se você já tem um ticket um pouco menor, ainda assim com um ciclo de vendas relativamente, né, estendido, talvez você não consiga, né? Talvez você não tenha que ter esse nível de granularidade de ver todo mundo que está no seu site. Né? Mas aí você já tem dados de intenção do LinkedIn. O ponto é entender dentro da sua operação, ou seja, ter esse controle estratégico da sua operação e a partir daí utilizar as melhores táticas, vamos colocar assim, né? Para você de fato entender quais são os níveis de intenção, qual é o seu share de penetração, seja lá do nível de awareness inicial, nível de alcance, de ads. Então é legal porque também até a gente compartilha bastante, a gente fala bastante do website do Visitor Tracking. E eu já percebi que no LinkedIn, assim, algumas pessoas que nitidamente não estavam nesse contexto de ABM um pouco mais para high ticket, estavam falando, como é que eu uso? E aí cai um pouco na questão da tática. Sabe? É querer solucionar em nível tático, e é uma tática nova, então talvez ela seja sexy para as pessoas. Tipo, vou conseguir entender. Sabe? Então, cara, ter esse controle estratégico, eu acho que o parte. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e contar a minha vergonha. Eu ia perguntar isso. Eu sou do marketing, se eu tenho menos vergonha, porque eu entrei no marketing por último, então eu já tava mais. Cabelinhos mais brancos, já tava mais safo. Cabelos brancos aonde, cara? Tem uns fios aqui. O Gabriel nunca pode falar isso com Não, cara, não. É o nosso William Bonner. Pô, total. Mas a minha vergonha foi justamente nas táticas. Eu espero que haters não. Por favor, não me odeiem, tá? Eu vou fazer o disclaimer aqui, que é o seguinte. Eu achei que máquina de vendas, inbound marketing, ia funcionar pra mim. Só que eu vendia high ticket, gente. Aí não rolou, cara. Sim. Não rolou. E tentamos, viu? E eu juro que eu tentei. A gente tentou, mas não rolou, cara. Até descobrir outros meios. Cara, e acho que isso conecta com
Porra, eu tava assim, conecta com a minha vergonha. E eu vou falar de duas aqui, tá? A mais, talvez, recente seja, não exatamente máquina de vendas, mas a gente fez o outsourcing de um BDR, digamos, né? Outbound. Um outbound, né? Vamos dar nome aos bois. Isso, a gente fez outbound. A gente fez outbound. Eufemismo não, né? Não, mas a gente fez outbound com uma empresa externa. Sim. E que pro high ticket é muito complicado isso dar certo. Total. Porque até a empresa conseguir entender a sua solução, até a empresa olhar e falar, cara, do tipo assim, é mais fácil você de fato contratar uma pessoa mais sênior e pegar essa pessoa mais sênior e trabalhar artesanalmente, se é high ticket. Porque caiu muito nisso, do tipo, pô, se a gente conseguir essa quantidade de pessoas interessadas, cara, a gente vai fechar mais negócio. Mas você precisa de mais profundidade, menos capilaridade, né? Cara, e antes disso, porra, eu adorava um e-book, cara. Eu adorava um e-book. A gente fazia e-book a rodo. Como marketing era o que a gente tinha, né? Toma esses mesmos QLs aí, porra. Exato, se vira com essa porra. Cara, exato. Mas vamos lá, vamos pro próximo tópico aqui. Mas um ponto interessante, só para finalizar, cara, vai lá. hoje tem assessorias de RevOps, cara, que cobram muito caro para colocar operações de penetração de mercado erradas. Sabe? Tipo assim. Opa, aí é ruim, hein? Cara, tem, cara. E aí o ponto é justamente esse, entendeu? Tipo assim, cara, o que você falou é muito comum. Operações de high ticket que estão tentando colocar uma máquina de vendas com uma linha de produção, assim, sabe? De cair aqui eu faço isso, daqui eu faço isso, daqui eu faço isso. Cara, e eu vejo o RevOps, que é um tema que eu acho que vai crescer bastante, né? Tipo, esse pensamento em receita. Ele tem que ter, cara, um pilar de estratégia muito fundamentado. Porque, cara, o nível de trabalho, né, e de desgaste que você vai ter implementando uma operação dentro de um CRM para fazer tudo errado, para ter um motion errado inicial, cara, tipo assim, é um desgaste fodido. Então, de certa forma, é um oceano azul aí. Não um oceano azul, mas é uma oportunidade de estruturar. De um RevOps que vai, de fato, entender a sua operação e me indicar para você o que, de fato, é mais coerente para o seu cenário, Isso. né? É um RevOps que começa a nível estratégico e se desdobra numa execução ferramental. Só que eu vejo o RevOps hoje como somente o ferramental. Total. E aí, cara, como a gente está num cenário de mercado que as pessoas estão um pouco patinando na parte da estratégia, cara, nem para colocar ali uma operação de inside sales para um high ticket, sabe? E dá trabalho. Você colocar isso dentro de um CRM é trabalhoso pra caramba. Então, assim, tem um valor. Cara, então, assim, você fazer todo esse trabalho errado, cara, e depois vai gerar agonia. Fala assim, cara, não tá dando resultado, o que a gente tá fazendo? Aí troca head disso, troca head daquilo, troca CRM. Você vai medir coisas que você não precisa medir, né? Vai medir coisas erradas. Total. Cara, e aqui tem uma coisa que o que me vem na cabeça é o seguinte: você terceirizaria a construção do seu produto, que é o core da sua empresa? Não. Você terceirizaria a decisão de como você vai levar teu produto para tua empresa, que deveria ser o core da sua empresa? Não. Então, eu sou bem crítico desse tema. Óbvio que você pode ter consultores, pessoas que podem te ajudar, mas a definição estratégica de como você vai para o mercado é não terceirizável. Não terceirizável. Então, assim, da mesma forma que você faz seu produto dentro de casa, a estratégia de como você vai levar o produto para o mercado também tem que ser uma decisão dentro de casa. Então, se eventualmente esse cara vem para aportar, ótimo. Mas a decisão tem que estar dentro. Né? Então, eu gosto muito desses dois olhares, né? Construção do valor e levar o valor para o mercado. Essas duas coisas não são terceirizáveis. Mas eu acho que hoje é uma grande dor de lideranças, né? Tipo assim, será que eu realmente estou com a estratégia correta? E aí cria-se um pouco desse cenário, tipo assim, cara, vou contratar uma assessoria, vou contratar uma agência. Eu, quando tinha essa prestação de serviço, era, cara, as pessoas não queriam, de fato, implementar alguma coisa específica. Elas, cara, resolve meu problema aqui, porque eu não tenho noção. E é isso, você não, cara, às vezes você não tem que fazer isso. Isso tem que ser dentro de casa, você tem que ter liderança, você tem que ter conhecimento, entendimento da sua estratégia. Do contrário, você está colocando uma parte vital da sua empresa na mão de uma pessoa que não necessariamente deveria fazer isso, entendeu? Pode ser que ela acerte, pode ser que ela chegue e gere valor, né? É até interessante ver um pouco da sua visão, você como consultor. O que você acha disso? Você acha, até que ponto vai o seu papel nessa hora? É não terceirizável, mas qual que é o ponto, né, gente? Onde é que você aprende isso? Não aprende na faculdade. Né? Então essa é a dificuldade que eu vejo, assim, tem founders que me procuram, CEOs ou CROs, você não aprende isso na faculdade, não tem nenhuma escola que fala disso. E cada business, cada setor também tem suas particularidades. Cara, você está numa categoria nova, você está numa categoria saturada. Cara, você já tem, para quem trabalha com isso, fez várias vezes, você já tem os hacks. É muito da experiência. Então, minha opinião é interno, só que é importante você ter alguém te assessorando.
Sensacional. Pra você entender quais são as suas decisões. Isso. Prós e contras. Tem que ser decisões muito ponderadas. Cara, eu entendo, se eu for por aqui eu tô assumindo esses riscos, mas esses são os ganhos. Se eu for por aqui, também. Então, assim, nesse sentido, ter alguns frameworks adequados, a gente está discutindo sobre frameworks, cara, framework é bom até deixar de fazer sentido, né? Uhum. Então, sabe, cara, qual framework eu tenho que usar para o meu setor? Uhum. Né? Ontem eu estava falando com um cliente que é de setor, uma categoria super nova. Né? O meu outro cliente é categoria super saturada. Cara, as estratégias e as táticas que você usa são completamente diferentes. Com certeza. Uhum. Cara, esse ponto é excelente. Excelente. Mas a gente tem que passar para o próximo. Então, vamos lá. Então, vamos agora para um tema que é uma pergunta levantada aqui pelo Parque. Né? A gente, só para explicar de novo e retomar, né? A gente, como grupo, cada um levantou algumas bolas de temas que a gente achava que eram interessantes. E aí a gente sorteou. E aí agora a gente está indo para a próxima pergunta, que, cara, eu acho excelente. Eu adoro essa pergunta. CEO que não manja de marketing é cilada? O Yoko, é cilada. Tá privilegiado. O Yoko né? tá bem assessorado ali. Eu escolhi bem, galera. Beijo, Guto. Mas você sabe o valor disso, então, né? Com certeza, com certeza. Não, assim, eu sei que nem sempre a gente consegue escolher. Carreira é uma coisa, né, que tem N fatores, claro. Tem N coisas, mas assim, isso foi até uma dica que eu aprendi do meu primeiro manager da vida. Inclusive, meu primeiro estágio foi no RH, minha sorte, aprendi um monte de coisa. E ele falou assim, toda vez que você puder, escolha seu gestor. Uhum. Porque é essa pessoa que vai ou fazer a tua vida uma maravilha, ou eventualmente você vai ter dificuldades. E quando você se leva, eu acho que é a mesma coisa. O gestor máximo da empresa CEO. Então, se você é CMO, você está num cargo relevante de marketing, você tem que saber com quem que você vai trabalhar ali, né? Claro. Obviamente, se puder escolher, se você estiver nessa situação, acho que se você tem um CEO que entende o valor do seu trabalho, fica muito mais fácil. Essa troca vai ser mais fácil, né? Então, provavelmente vocês vão até falar o mesmo idioma, né? A forma de tomar decisão vai ser mais similar, então eu acho que fica mais fácil, o trabalho flui mais tranquilo. Se não, talvez você vai gastar muito tempo em alinhamentos, em educação. Eu sei que isso faz parte do job, né? Inclusive a gente, como pessoas de marketing, acho que são uma das mais capacitadas em poder comunicar bem dentro da empresa. Né? Porque a gente faz isso com os nossos clientes, né? Então a gente faz isso para dentro de casa também. Mas eu acho que é isso. Assim, fica muito mais fácil. Se puder escolher, com certeza eu recomendo ter um CEO que entende de marketing. Cara, é que no seu caso é muito particular, né? Do tipo, é uma empresa que vende uma solução relacionada a branding, Sim. Em que a fundadora e CEO veio de branding. Então, assim, não tem Se como... ela não acredita, né? Aí já não sei quem. Mas vamos lá, vamos pro Parque que fez a pergunta. Tô curioso aqui com a... Opa. Então vamos lá. Alguém tinha lançado esse tema lá quando falou, eu adorei a resposta. Falei, cara, o problema não é não saber de marketing. O problema é achar que sabe. Aí é que acho que é cilada mesmo. Sim. Aí é que é cilada, verdade. né? Quem foi que falou? Eu não lembro. Foi você, né, Davi? Pô, eu vou passar o microfone pra você, então, por favor, Agora é complemente. contigo. Cara, não, porque a lógica é um pouco do que o Yoko falou, assim, você tem um trabalho de educação, né? E se você tem um CEO que acha que entende, você tem um trabalho de reeducação. Então, você vai ter que desembolar para embolar. Então, assim, é um trabalho de convencimento. Pensa assim, o melhor dos mundos é você trabalhar com um CEO que entende a lógica do que você está tentando implementar. Se você tem um CEO que não entende, então você tem o primeiro trabalho de fazer essa educação, esse buy-in. Se você tem um CEO que acha que entende errado, cara, você tem um trabalho de convencer que ele está errado, de colocar ele no nível zero e falar, esse é o caminho. Então, assim, toda a energia que você vai ter gastar para fazer um trabalho que supostamente você não deveria estar focando nisso, e sim está focando para o mercado, está focando em questões da empresa. Então, eu acho que, em linhas gerais, assim, só deixa a vida de um líder de marketing mais complicada. Né? E quem sofre no final, isso que é o mais irônico, é a própria empresa. Né? E é muito doido, né? Porque eu acho que líderes de marketing, no geral, têm uma alta rotatividade. Né? E a gente tá falando sobre isso, né? Sim. Tipo, é um dos cargos de C-Level que mais roda. E não é que as pessoas desacreditem do marketing. Né? Porque senão, cara, abdica dessa cadeira, não vai ter mais CMO, sacou? Tipo, não. Então, o próximo vai resolver. Então, na verdade, às vezes é um problema da própria empresa.
sacou? De entender, e obviamente também um pouco da questão que a gente estava falando agora, da estratégia e tudo mais. Então, é isso, acho que tem um espaço no mercado aí de educação para os CEOs, assim, sabe? Tipo, cara, entender exatamente como é que funciona. Eu acho que, assim, eu concordo que esses caras pensar que eles sabem de marketing é pior, mas eu também concordo que é nosso papel levar insumo para esse cara. E é um papel, assim, bem... Principalmente eu falo mais no meu contexto, que é um contexto de early stage, que tá todo mundo mais próximo, talvez você tá numa scale-up, você tá bem mais longe do CEO do que numa empresa em estágio inicial. Mas uma dificuldade que eu vejo que o marketing tem para conseguir falar com esse cara é traduzir na língua dele. Porque até você falar de product marketing para esse cara, falar de posicionamento, requer uma tradução. E muitas das vezes, essa tradução não vem da gente. Ela vem... A gente pode tipo, usar conteúdos que já falam na língua dele, tipo conteúdos de VC, e mandar para ele, entendeu? Então, assim, eu acho que é um caminho legal, porque isso eu experienciei, que eu tinha dificuldade de falar com o Léo, que é o CEO da Persona, em alguns pontos, e eu senti que quando ele acessava outras fontes que falavam mais a língua dele, a gente conseguia ficar alinhado. Então, quando ele acessava, por exemplo, o conteúdo das telas, a gente conseguia ficar mais alinhado. Então, assim, eu sinto que tem um papel do marketing vender para esse cara. É claro que ele tem que estar aberto para receber esse insumo que o marketing está dando e tá falando, cara, a gente precisa olhar para isso aqui. Cara, isso aqui não faz sentido. Até porque o posicionamento nessa fase ele está muito ligado à estratégia. Só que ainda assim, mesmo ele tão alto na empresa, ele tão no nível alto, eu ainda acho que precisa de uma tradução para você falar a língua desse cara. E eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado. E a tradução é receita. Exato. Assim, é complicado, mas tipo, é um puta exercício pro marketing, cara. Mas eu posso te falar... Se você tá falando uma estratégia, o cara não tá entendendo o valor disso, ou pelo menos o desdobramento disso em receita, né, cara, talvez você tenha que... É óbvio que tem a questão da ansiedade, às vezes tem a questão do cara não concordar, querer passar por cima do seu trabalho. Aí é um ponto de atenção que vai um pouco além. Mas em linhas gerais, se você não consegue convencer em nível de receita o porquê de você estar fazendo aquilo, talvez você tenha também que rever um pouquinho a sua forma, né, de fazer esse bainha aí. Mas eu queria só complementar. Isso é até fruto de um papo hoje que eu tive com um amigo, que talvez seja receita, mas também seja você mostrar que você tá vendo o que ele também tá vendo. Vou exemplificar isso. O founder, ele tá doido para implementar tudo de uma vez. Ele tá apaixonado pela solução, provavelmente alguém que é expert. E você ensinar esse cara a aplicar pouco primeiro, é você mostrar para ele, cara, eu sei, eu concordo, é lindo o que você tá vendo, a gente vai para esse lado, mas vamos começar aqui? Tipo assim, vamos fazer um produto de entrada? E isso é papel do marketing. Eu entendo que é uma tradução, de certa forma. Você vai falar desse produto de entrada porque fica mais fácil de receita, é mais fácil você conseguir receita rápido. Mas eu acho que tem muito esse lado também de você olhar o longo prazo com ele e ficar vendendo essa história pra ele o tempo todo, sabe? Alinhar a expectativa, né? Exato. Eu acho que quando a gente pensa, né, assim, acho que tem aquela frase, eu não sei se a gente já falou aqui ou não dessa frase, que acho que, se eu não me engano, eu não sei se é só dele, mas eu lembro do Chris Walker falando dessa frase, que a vida é curta demais para trabalhar para um CEO que não entende de marketing. É do David Guerra. David Guerra? É do David. Tá, eu lembro do Chris Walker falando, mas eu acho que, para mim, isso não se aplica necessariamente à tática. Eu acho que o CEO precisa entender de marketing no contexto do B2B, e aí levando um pouco para o que a gente fala, né, do passo a passo, cara, entender quem é o seu ECP, qual é a dor que o seu ECP tem, qual que é o fit que o seu produto tem com essa dor do ICP, como que você deveria posicionar esse produto que você está trazendo para o mercado frente a esse ICP e a dor que ele tem, e esse posicionamento, como que ele deveria ser comunicado de uma maneira muito clara. Cara, aí você chega num ponto em que você deveria pensar quais são as métricas que vão fazer você você ir para as táticas. Se o CEO entender até aqui, até a parte das métricas, cara, já tá maravilhoso. E é só isso que você precisa. Você não precisa que o CEO entenda de SEO, você não precisa que o CEO entenda de Google Ads, né? Você não precisa que ele entenda nada. É porque quando a gente fala tática, às vezes eu sinto que algumas pessoas não entendem exatamente o que implica, o que tá dentro da tática e o que tá dentro da estratégia. Então por isso que eu tô tentando fatiar um pouco mais, mas se o CEO entender de que essas são as etapas que a gente precisa seguir, e isso aqui, e aí o CMO fazer o CEO entender dessa parte, cara, isso já é tudo que você precisa. Mas eu vou botar uma pimenta aí. Até a hora que ele pergunta, mas quanto custa essa parada aí? Aí você fala, não, então em anúncio vai gastar tanto, em evento é tantos pau. Cara, não, aí começa o questionamento, né? E qual foi o retorno dessa ação? Qual foi o retorno? Qual o ROI disso aqui?
Aí que Não, eu mas, queria. mas aí eu acho que já entra no trabalho digamos, né, do líder de marketing que está trabalhando com esse CEO, mostrar por que isso faz sentido, né? E se você faz tudo isso com base em toda digamos, essa cama estratégica que você montou para depois você ir para o próximo passo, fica muito mais fácil, porque você vai conseguir conectar. Você fala, cara, custa tanto, mas eu preciso educar o mercado disso que está conectado com essa mensagem, que faz sentido porque esse é o posicionamento e porque essa é a dor do mercado. Então, você e o CEO estando comprados dentro dessa estratégia, fica fácil depois você convencer do resto. Tem uma dúvida que veio aqui. Lá na Purple, vocês assessoram de alguma forma o time de marketing para repassar internamente os resultados lá da plataforma? Para os nossos clientes? É. Super, super. A gente tem uma figura que chama Brand Success, é o nosso CS com uma pitadinha de branding, que faz essa ajuda, né? Desde tipo como é que você tira insights, como é que isso pode estar conectado com o teu planejamento. Então a gente tem isso também. Maneiro. Mas aí só fazendo um outro parênteses, conectando com o que a gente estava falando. Eu acho que essa é uma das principais ironias da nossa profissão, porque na teoria, marketing é uma pessoa muito boa de explicar as coisas, de se comunicar e às vezes vender conceitos, né? Às vezes teve marqueteiro que esqueceu que marketing serve para vender, mas assim, a gente está vendendo conceitos, a gente está vendendo produtos, etc. E aí quando você tem que vender para uma pessoa, que é essa única pessoa mais importante da sua empresa, você não consegue vender? Uhum. Então, assim, eu acho que é uma baita de uma ironia. E pode ser que, né, tenha a ver mais com um pouco do meu background, assim, mas eu acho que se você é uma pessoa de marketing já sentou numa cadeira de vendas, você vai conseguir, acho que conversar melhor com a sua empresa, principalmente falando de B2B, talvez até melhor. Porque assim, você já teve que fechar algum deal com algum C-Level. Você sabe qual a informação que é necessária para chegar para essa pessoa, para ela assinar um cheque. Então, quando você senta na cadeira de marketing, você sabe, normalmente, CEOs assim, 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 ou C-Levels assim, 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 tomam decisão com essas informações. O que precisa de rapport pessoal, o que precisa de mais informação técnica e tal. Então, mas eu acho que é uma coisa que vira e mexe eu fico refletindo, assim, porque a gente é bom de comunicar, a gente é bom de vender, e aí quando chega pra fazer dentro de casa, a gente às vezes não consegue. Então, mas assim, eu sei que isso tá entre nós, assim, né? Eu ouço esse depoimento de várias pessoas, de vários segmentos diferentes, formatos diferentes, mas eu sempre fico pensando, putz, o que a gente pode fazer de diferente, né? Mas o ponto é que eu acho que tem muita gente em marketing que não sabe se está vendendo ou não. Não sabe se está entregando valor ou não. Entendeu? Eu acho que assim, e aí nessa hora o CEO é o cara que te expõe. Porque ele fala, isso aqui, cara, tá sendo o quê? E tu fica, putz. E é um pouco do que a gente tá falando aqui, é uma dor de mercado mesmo, dor de estratégia. Se você não tem noção da estratégia, cara, você vai tentar uma coisa atrás da outra, as coisas começam a não funcionar, o CEO começa a te pressionar, cara, por que disso? Por que disso? Já é a terceira vez que a gente tá fazendo isso. Tu começa a ficar um pouco acuado, sabe? Então, assim, existe uma lacuna que, até para te fazer um loop aqui, que começa muito em nível de operação na geração de lead. Ali começa a expor um pouco das rupturas, assim, as fraturas da parede, sabe? Tipo, cara, você está gerando lead, mas o quanto você está gerando? E esse evento aqui? Beleza, mas quanto você está gerando? E essa ação aqui? E aí entra um pouco mais um assunto também que eu acho que, né, tipo, não tem mais dinheiro fácil hoje no mundo do B2B. Porque antes até tinha um pouco, então acho que a ansiedade era um pouco menor, porque você tinha outras formas. Então, acho que a pergunta é, se você não consegue vender para o seu CEO, será que você sabe o que você está fazendo? Será que você realmente talvez não tem que debruçar um pouquinho mais na estratégia, entender, fazer uma autoavaliação? Será que eu estou fazendo o melhor motion de marketing para o meu mercado, o melhor motion de vendas? Será que eu estou de fato impactando o meu público certo? Será que eu sei quem é meu ICP? Eu sei o tamanho de mercado? Será que eu estou fazendo isso correto? Então, Davi, eu captei que é o seguinte, a maior cilada não é necessariamente o CEO não saber, né? Ou a CEO. Sim. É você não saber. Exatamente. Exato. Essa é a maior cilada. É você não saber ou você não conseguir vender. Às vezes né? Porque às vezes você dois, sabe, né? às Aí, vezes tchau. você não está conseguindo vender. Isso é filosófico, Sim, né? O sim. problema não é em você, o problema está nos outros. Você é a solução e o problema, meu caro. Por favor. Cara, e aí a gente fez uma entrevista no dia 23 de maio de 2023 com Chris Walker, meu aniversário. Foi presenteado com uma 6 da conversa tarde, com o Chris né? Walker, 6 horas. E ele falou um negócio que foi super interessante, que é, às vezes a pessoa de marketing, ela sabe de tudo isso, e porque ela não tá conseguindo fazer a venda, ela fala, cara, foda-se essa merda, vou continuar gerando lead aqui, e aí porque eu tô tendo essa baita de uma dificuldade,
cara, pelo menos enquanto eu tô gerando lead, eu mantenho meu emprego, né? E aí isso também é uma baita de uma cilada, porque você tá escolhendo um caminho fácil, de certa forma, mas que é uma bomba que vai estourar lá na frente, porque, como o Davi falou, o importante é a receita. Se você tá fazendo isso só para manter o seu emprego nesse momento, porque você não tá conseguindo fazer a venda interna, esperando que algum milagre caia do céu, cara, alguma hora essa receita não vai vir. E aí é por isso que isso desemboca no que o Davi falou, de CMO é talvez uma das cadeiras que rode mais rápido, né? Como técnico de futebol, né? Porque, pô, a pessoa fica literalmente esperando um milagre, né? A espera de um milagre, o nome de outro filme, né? E joga esse BO pra vendas, né? Aí começa. Exato. E aí fica marketing e vendas, né? Mas o lead que veio tá ruim, não, mas vendas é que não tá conseguindo fechar, e aí por diante, né? Mas eu tenho uma dúvida, vocês acham que isso acontece em um early stage da vida também? Cara, se acontece, não deveria acontecer. Porque em early concordo. stage, em tese, como a gente fala bastante, o importante é o product market fit. Então, se você está levando o produto para o mercado para buscar entender se aquele produto faz sentido para aquele mercado e se o mercado entende aquele produto como uma solução para aquela dor, não importa muito se você o quanto que você está de fato vendendo, quanta receita você tem. O que importa é fazer esse fit, e esse fit agora funcionando, agora a gente vai para a próxima etapa, né? Mas eu acho que até essa venda tem que acontecer, talvez, para um CEO. Tipo, é claro que ele tem que ter uma noção disso, de se ele botar uma meta de venda numa fase dessa, vai... Cagada. azedar. Fudeu. Cagada. Mas o marketing, se o cara não sabe disso, também é papel nosso jogar essa bola pra ele. Tipo assim, cara, olha só, esse produto e esse mercado, eu não sei qual que é o ICP. Sei que tem o background, a hipótese é sua. Como é que você quer que eu escale aqui se a gente não sabe nem se esse mercado encaixa? Se o CEO for o founder nesse caso, né? Sim. Eu falo nesse contexto. Sim. Cara, total. Eu acho que você aí, nesse caso, precisa... Caso esse founder, caso esse CEO não tenha esse conhecimento, é o papel do marketing educar a respeito dessa etapa, que é uma etapa muito particular de uma startup, né? Sim. Cara, eu adoro isso que é o papel do marketing, porque na verdade, tipo, tô jogando a responsa pra gente, né? Mas, cara, na prática é árduo, assim, porque você vai desde no marketing, você vai desde o cara que tá operando ali algo em nível tático, operacional, até um cara que tá alinhando estrategicamente o momento da empresa junto do CEO. Sabe, cara, calma, a gente tá aqui num momento de validação de produto, pra gente de fato entender qual é o nosso CP, pra gente conseguir realmente dimensionar o mercado, entender qual é a melhor estratégia de penetração de vendas. Pra fazer isso, a gente vai mensurar isso até de fato achar qual é a melhor estratégia de penetração de marketing, o go-to-market fit, para depois escalar. Cara, esse cara, assim, pra mim tem muito mais poder do que o marketing. E eu acho que o marketing, ele transita muito, cara. Ele vai desde lá em cima no alto estratégico até o operacional. Inclusive, eu acho que o CRO, né, o cara de receita, pra mim, ele é esse marketing. Só que criou-se um nome diferente que é pra dar uma cisão, sabe? Porque, tipo assim, no geral, cara, é marketing, é receita. Você tá falando, obviamente, em momentos diferentes de receita. Sim. Mas eu acho que se não tivesse essa divisão de nomenclatura, você vai aí, cara, o marketing é um cara que opera o anúncio lá no final, até o cara que, tá pensando em todos os pilares de receita da empresa. Não, é que o CRO tem vendas embaixo também, né? Sim, Mas do ponto de vista estratégico, eu concordo, assim, nos últimos anos, sei lá, última década, últimas 2 décadas, o marketing acabou ganhando uma conotação muito mais tática operacional do que estratégica. O que antes era super estratégico. Você pegar o marketing do B2C, cara, é estratégico, é estratégia de mercado. É porque tem uma geração nova que vê o Kotler. É isso aí, ó. Que aprendeu marketing digital. É isso aí. Mas eu concordo que a parte estratégica de mercado, marketing tem que ter uma voz ativa. E uma coisa que eu trago pra galera, às vezes, é tipo assim, sabe que nem a gente pensa posicionamento? Posicionamento é o que tá na cabeça do teu comprador, né? Sobre você. E a gente, como pessoa de marketing, normalmente tá tentando construir essa percepção intencionalmente, né? Como que o CEO da tua empresa interpreta você e sua área? Se ele te interpreta como alguém tático, não adianta você trazer estratégia, você vai ser visto como tático para sempre. Então é um esforço de mudança, né? Então que tipo de coisa você pode fazer para mostrar, ó, aqui eu fui um pouquinho mais estratégico, ó, aqui, ó, tô alinhado com... Então, agora, se você já é visto por essa pessoa como alguém que contribui para a estratégia, aí porta tá aberta. Aproveita a oportunidade e contribui. Mas
Entende? Assim, Não, eu mas acho eu falo, que marketing esse é um baita do empodere-se. insight. É, Esse é um porque- baita do insight, porque também tem aquela coisa do a primeira impressão é que fica. Isso. Então, se você é visto como um cara tático, Isso. você tem um caminho a percorrer até que o CEO Exatamente. te dê um lugar na mesa, Isso. né? E aí você tendo um lugar na mesa dos adultos, aí... Agora você pode falar. Exato. Isso, cara, isso é um baita do insight. E de Isso novo, aí, a isso aí. gente é de marketing, a gente entende disso, a gente entende de posicionamento. Nem todo mundo, né? É, Tem, deveria- tem não, marketing, então, boa, marketing boa. que só faz PPT e evento, né? Isso. Eu vou aproveitar Apesar de o gancho valorizar do- muito o PPT, hein? Já Não, fui de vendas e eu acho muito importante. Cara, não desvalorizando e principalmente evento. Cara, evento, eu acho esse evento pra B2B excelente. É muito bom. A é. questão tem que saber é, fazer a direito. questão é aquela área de marketing que vendas Só- chega e fala, é. faz a minha apresentação pra minha próxima reunião Ah, sim. e vamos naquele evento porque o concorrente tá. Esse marketing que vai lá e aceita essas atribuições, executa e é isso, cara, isso não é marketing. É o marketing do Chris Walker que você falou. O cara falou, cara, quer saber, eu vou ficar Exato, aqui só na a pessoa execução, desistiu. não vou ficar criando conflito interno. Ou a não vou pessoa pegar nem meu tá ligada, a salário. pessoa tá lá só executando essas coisas Ela achando acha que, que realmente marketing é marketing aquilo, é né? isso, Não, exato. eu acho que a crítica do CEO não entender de marketing é essa, entendeu? É total essa. Eu concordo. Do cara, tipo assim, ele fazer você explicar pra ele PMF, tudo bem, eu acho que, pensando proporcionalmente, eu não sei quantos por cento dos CEOs do Brasil sabem o que é PMF. Ou das CEOs, eu não sei. Mas o cara não te dá essa barreira de entrada, concordo que você tem que percorrer esse caminho, mas mesmo você percorrendo, se ele não tiver ciência de que tem um outro lado ali do jogo, é pior ainda. Mas é que aí eu acho que também é o quanto cada um tem em jogo. Pô, a também. pessoa fundadora e a pessoa CEO tem muito mais em jogo do que a pessoa que tá na cadeira do marketing. Claro. Até você tá pensando em proporção de quanto que você tem na empresa. Sim. Então, assim, no final, a pessoa mais interessada em fazer isso dar certo deveria ser CEO. Né? Sim, total. Aí cada um tem sua Só dose. Né? começar essa escalada de percepção, né? De operacional tático para estratégico. É muito curioso, porque, inclusive, a palavra que você falou, posicionamento. Uhum. Gestão de contas, account management, tem tudo a ver com isso, de Muito. ticket. Você muitas vezes entra como um fornecedor comum, e como é que você faz essa escalada? E era isso, cara. Essa foi a minha primeira escola de receita, foi gestão de contas. Como é que eu entrava como um provedor de software, que tinha uma equipezinha lá, e escalando até ser um parceiro estratégico do CTO. É sensacional, porque tem muita questão de... É vendas, né? É demonstração de autoridade técnica, é técnica de persuasão, é entender o que são as iniciativas prioritárias, e você ir auxiliando. Cara, é sensacional. Você colocou bem. Posicionamento e você ir subindo nessa escadinha de percepção como parceiro estratégico. É um desafio você sendo um provedor, um prestador de serviço ou sendo um colaborador. Isso, é o mesmo exato, desafio, exato, né? Como é que exato. você se posiciona de forma estratégica para ajudar de fato a operação, né? Exato. É, E eu se, acho que... e se você é um profissional de marketing e quer se capacitar no B2B, qual o caminho, Gabriel, que você acha? Cara, Deixa eu fazer a pergunta. Pessoal, mas e aí? O que a gente pode dar dica prática pro pessoal que tá ouvindo a gente? Como é que faz isso? Fazer, né, Onde pode pedir ajuda? Putz, cara. Cara, a primeira coisa é você escutar o B2B Insiders. A segunda, se você achar que você tem a disponibilidade, e a capacidade de olhar e falar, cara, eu quero aceitar esse desafio de gerar mais demanda. Aí, eu consideraria fortemente entrar na próxima turma do B2B Insiders, a próxima turma do Insiders, em que a gente vai falar como gerar mais demanda mais rápido. Mas adianta entrar e não assistir os vídeos? Não assistir, não fazer, não interagir? Cara, se a Vem com pessoa... um chip que vem entrar no meu Se a cérebro. pessoa paga pra estar lá, não assiste os vídeos, não participa das mentorias, cara, são 2 sessões de mentoria por mês ao longo de vários meses, né? A turma que entrou agora tem 1 ano de mentoria, ou seja, são 100 horas, mais de 100 horas de mentoria ao longo de 1 ano, com todos os vídeos, e a pessoa não faz nada disso e não coloca na prática, porque aí não assistiu nada disso, difícil se tornar estratégico, né? Bom, esse meu merchan não estava no planejamento, mas eu acho que pedia, não tem né? como, não Pedia. tem Isso como. tava Eu sabia batendo que ele na não dor. tinha cortado o assunto por causa de uma coisa ainda, porque esse assunto tava longo, o tema, ele tava Entendi. pronto, tava no bolso dele, esse merchan. Gente, vamos lá, vamos fazer a última. Aí aqui, mudando a marcha aqui do carro, a gente tem mais uma última pergunta. Se a gente conseguir ser objetivo, né? Porque eu achei muito boa essa pergunta e eu acho que essa pergunta é muito prática para esse momento. A gente está no final do ano, final de 2023.
é como conquistar mais verba para o marketing em 2024. E aí tá muito conectado com tudo que a gente estava falando, né? Então, de repente eu vou começar com uma coisa que eu acho que o Davi já ia falar, então eu vou roubar por osmose aqui da cabeça do Davi, mas que é a conexão com receita, né? Se você consegue montar um plano de marketing em que você pega esse plano de marketing e você diretamente conecta com quanto você vai conseguir gerar de receita, você consegue mais verba para o seu plano de marketing de 2024. Então, você precisa fazer um plano que seja coerente com como e quanto você vai conseguir gerar de mais receita em 2024 em relação ao quanto você vai precisar investir para chegar nesse resultado. Então, essa é a minha dica para você conseguir mais receita para marketing em 2024. Isso eu ouvi de um grande executivo que eu admiro muito lá no Google, que ele falava que, quando falava de verba, ele não falava sobre verba. Ele falava sobre quanto que você quer participar do resultado da empresa. E, naturalmente, uma das consequências é quanto você vai ter que investir para resolver. Então, acho que é isso. Pensa quanto a mais do resultado da empresa vai vir por conta do teu time. Uhum. E o quanto a mais você quer gerar de resultado deveria estar atrelado com quanto você quer investir. Às vezes nem necessariamente é mais, mas eu acho que você tem que mudar a cabeça. É assim, vamos dizer de forma bem prática. Você aceitaria uma meta 20% maior? Já que você confia tanto no seu plano? Se sim, bota pra dentro. Você aceitaria uma meta 40% maior no seu plano? Se você confia no seu plano? Então sim. Então manda mais meta, eu preciso desse recurso. Então eu gosto de pensar nessa lógica, assim. Eu acho que qual que é o impacto esperado e depois como é que você desdobra isso no investimento eventualmente. Então acho que o objetivo fim não é um investimento. Sim. Ou até melhor, né? É um investimento em nível de, assim, o significado da palavra. Você está investindo em alguma coisa que vai ter um retorno. Né? Não é um custo, né? Não é uma verba de marketing, é um investimento. O investimento está subentendido que aquilo vai ter um retorno. Né? Eu acho que tem um desafio, né, de você tentar trazer isso de uma forma um pouco mais pragmática para apresentar. Eu acho que a gente fez esse exercício recente, né? A gente trocou bastante sobre. E existem alguns caminhos que podem ajudar na construção de uma argumentação. Né? Então, uma delas como a gente falou aqui algumas vezes, é você ter uma noção do seu share de mercado. Então, quanto daquele mercado eu ainda tenho disponível. Né? Tendo uma noção que, né, vai variar um pouquinho quanto aquele mercado está saturado ou não. Né? Dizem que é 40%, 50%, vai variar um pouquinho, mas você acha que você consegue ainda penetrar naquele mercado? Caso sim, então você consegue fazer uma estimativa. Caso não, você consegue ampliar, cara. Então vou ter que talvez ir para um outro ICP, trabalhar um outro ICP no ano que vem. Então ter essa noção do seu share de mercado e quanto você pode alcançar, eu acho que em nível de contas, se você tiver num cenário um pouco mais high ticket, já te dá ali uma engrenagem reversa, tendo um custo de aquisição de quanto você precisa para fazer aquela penetração de mercado. E aí um outro caminho que eu acho que facilita bastante é você dividir em 3 cenários. Né? Um cenário um pouco mais pessimista, um cenário um pouco mais realista e um cenário mais otimista. Que você pode pegar mais ou menos quanto que você tem hoje de receita por conta, né? Como se fosse um ARPA, assim, e daí você conseguir, cara, assim, tratar X contas, aqui a gente consegue ter essa mais pessimista, ou 10% pessimista. E aí tem um cenário um pouco mais realista, que é 30%, que eu otimizo esse meu CAC que eu já tenho aqui, e um cenário que, cara, eu posso aumentar, sei lá, 100%, posso dobrar de tamanho. Então cria 3 cenários que façam sentido, porque você já alinha expectativa também, desde o início, fala, cara, né? Então acho que isso já é um exercício que não é um copy and paste em termos de métricas, porque a métrica é a conexão de estratégia, né, com as táticas, então isso vai variar dependendo da sua estratégia. Mas dá uma previsão, ou pelo menos uma ideia de previsão dentro de 3 cenários, pautado em números que você já tem na sua empresa, eu acho que pode ser um caminho para você alinhar uma argumentação boa assim, e conseguir uma verba. Eu tenho um complemento. E eu jogo sempre o meu contexto das experiências que eu tive. Eu acho que antes até de você ver o quanto você pode escalar ainda, talvez seja você entender o cenário e o estágio da empresa que você está.
Então, se eu tô sem saber ainda qual mercado eu vou escalar, talvez a receita, ela não vai gerar mais receita, ela vai trazer inteligência. Então, esse é um ponto que é importante você, porque você pode vender para CEO assim. É um ponto interessante. Olha, a gente vai investir tanto para testar tantos mercados. Se der certo, a gente escala depois. Eu acho que isso é só Acho que no contexto de early stage isso faz muito sentido, porque né, a gente tava falando muito, focando muito em receita, e em early stage, se você focar em receita, cara... inteligência. E é o que o Yoko fala. Receita e inteligência andam juntos nesse estágio. Não é um separado do outro. É que no caso do early stage em que você está procurando PMF, o investimento em marketing não é para receita, gerar mais né? receita. Exato. E talvez no contexto de early stage, aí eu pensando aqui na minha experiência que eu tive recente de chegar em PMF, né? Um baita do investimento para early stage para você chegar mais rápido em PMF é você fazer uma boa contratação de um product marketing. Porque aí você contrata uma pessoa que tem o mindset específico para chegar mais rápido no PMF. Né? Então, eu estou investindo para eu acelerar essa etapa, e acelerando essa etapa, eu vou conseguir mais rápido para o go-to-market. E aí eu vou conseguir mais rápido chegar numa etapa em que a gente aí sim vai estar focando em geração de receita, né? Sim. Mas é um desafio. E não pode ser um especialista que faz só isso também, porque senão... E ainda falando de early stage, eu acho que já teve uma época onde o early stage podia ser só uma experimentação, quase que um parquinho, assim, né? Hoje não é mais assim. Hoje Tem que também pensar em receita. De certa Isso, forma, exatamente. A receita, inclusive, é um validador do produto. Sim. Né? Qual que é o ticket que você está vendendo? Para que tipo de empresa? Quanto que eles topam pagar? Qual que é a recorrência? Tudo isso são sinais de PMF, né? Então, eu diria que tem um pouco dos dois, assim, né? Que é o que o Iago falou, assim, o meu time já cansou de ouvir que não adianta bater só trazer receita para dentro, mas tem que trazer receita e inteligência. Então, é desde que tipo de conteúdo que está gerando mais engajamento em social, até por que um cliente fecha, por que esse não fecha, por que esse churna, por que esse não churna. Porque esses olhares acabam indo junto, assim, né? É uma boa frase de impacto essa. Receita e inteligência. Bonito. Dá pra fazer um meme já. A gente tem uma série de mais frases de impacto que a gente quer começar a explorar. Tem que fazer uma camisa, pô. Bom. E a gente vai começar, a gente dá os créditos. Tá bom. Vamos nessa. Cara, eu resumi, acho que assim, eu adorei a chamada de atenção do Yokota, que, cara, não é o budget, mas é o tamanho do impacto. Né? É boa mesmo. E aí monta a tese. Basicamente o que vocês estão fazendo, cara, monta a tese. Assim, a tese vai ser, a gente continua expandindo, né? E aumenta o market share, aumenta a penetração nesse segmento. A gente vai abrir um novo segmento. E aí a maneira como você justifica o critério de sucesso é diferente. Acho que esse é um ponto bem importante. Né? Fica a dica, critério de sucesso não é geração de lead, tá? Então, só lembrar... Essa é a mensagem clara do episódio. Né? Mas o que pode ser, então? Vamos, né, dar umas dicas mais... Cara, geração de oportunidade qualificada. Vocês têm o critério de geração de oportunidade qualificada? Como é que marketing vai fazer isso? Então, pré-requisito para você conseguir montar uma boa tese. Você tem que entender como é que os teus clientes estão comprando. E por que compram, né? Então, se você não está com a lição de casa feita aí de entender teus compradores, vai lá. Né? Se você faz tempo que não fala com a galera para entender por que estão comprando, reavaliar se a segmentação que vocês têm está de forma atualizada, ou se já tem algum fator ali que vocês podem utilizar como diferencial em determinado segmento, já separa essa segmentação também. E monta uma tese de crescimento. Quanto esse segmento pode crescer, quanto esse segmento pode crescer, e quanto... Olha, tem potencial de discovery aqui, ó. Esse aqui é um segmento novo que a gente não conhece, temos só 2 clientes, a gente topa investir um pouquinho aqui. Então, não pensa num budgetzão, mas em pedacinhos e qual que é o impacto que cada um causa, tendo clareza de que é o critério de sucesso, vai? De cada um disso aí. Acho que essa é a dica mais geral, bem prática, sempre fazer. Cara, isso de... Uma fatiada boa. Isso de separar em segmentos é excelente, porque aí você consegue também metrificar diferente os segmentos. Porque aí você entende, esse segmento eu tô investindo tanto, esse segmento eu tô investindo tanto, e eu tô vendo, cara, uma atração muito maior nesse segmento. Eu consigo entender que para esse segmento, essa mensagem, cara, tá indo maravilhosamente bem, então, talvez eu vá mudar um pouco, e aí também tá ótimo, ao longo do ano você talvez vá mudar um pouco como você tá alocando o seu investimento, porque você tá partindo da premissa, você partiu de uma premissa anterior,
mas agora você muda as premissas porque mudaram as regras do jogo, esse segmento está respondendo melhor. Então isso é uma baita de uma dica também. Vamos aqui para os finalmente aqui do nosso papo, então eu vou pedir para cada um de vocês fazer uma consideração final em relação ao que a gente falou e de repente colocar aí alguma coisinha em relação a 2024, o que vocês estão esperando de 2024, então fica aí aberto o microfone para considerações finais breves de cada um. Quem começa? Posso falar? Bom, acho que foi até uma realização pra mim, foi um insight que surgiu que, cara, eu acho que essas conversas têm que acontecer mais. Pode ser que eu tô numa bolha, mas eu acho que o tema de marketing B2B, ele ainda é muito incipiente, é muito iniciante aqui. E tem muita gente que pode ter casos diferentes, vivências diferentes, eu acho que a gente pode trocar e aprender mais. Então, eu acho que é isso. Que esse tipo de troca aconteça mais, né? Legal que a galera que tá no podcast vai conseguir acompanhar, mas você provavelmente deve ter 2, 3 amigos, amigas que estão passando por dilemas parecidos. Acho que é se reunir, trocar. Pra disciplina como um todo, acho que ganhar um corpo maior. Porque ainda acho que é uma coisa que tem bastante pra caminhar. Então, acho que é isso. Estimular mais trocas. E aí, só fazendo um complemento, para quem participa do Insiders, a gente tem um grupo, e esse grupo no Insiders tem exatamente esse objetivo dessas trocas. E a mentoria que acontece a 2 vezes por mês, a gente tem essas conversas durante 1 hora sobre os temas em que todo mundo está junto buscando ir para o mesmo caminho. E a gente partiu exatamente dessa premissa. E o B2B Insiders nasceu com essa premissa, nasceu nessa ideia, né? Então, por isso que eu estou muito feliz se a gente estivesse filmando de cima aqui, e essa mesa fosse um pouquinho maior, seria o logo do B2B Insiders. Mas aí essa eu deixo para outra hora explicar um pouco mais sobre o logo. Vamos lá, próximo consideração aqui. Eu concordo com o Yoko que tem que rolar mais, e eu acho legal a gente abrir a roda, porque eu sinto que a gente descomplica um pouco as coisas. A gente traz perspectivas diferentes e não só aumenta o repertório, como também eu acho que é um exercício nosso que a gente tem investido cada vez mais energia, pelo menos eu falo por mim, eu converso muito com o Yoko também sobre isso, da gente largar a mão dos termos e talvez ir um pouco mais para a prática. E os termos têm que existir de certa forma, porque senão a gente não evolui, tem que ter algum ponto de alinhamento ali que a gente tem, que todos nós temos. Mas eu acho que é um exercício muito positivo e quando a gente junta mais pessoas para falar sobre, a gente acaba falando mais de case, do dia a dia. E, por exemplo, hoje falar do fim do funil foi um papo mais prático. Eu acho que a gente acaba descendo para níveis de como isso impacta na operação no dia a dia. Então eu acho que é muito positivo e, ao meu ver, é um exercício que a gente tem que fazer, de fato. E eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para esse lado. Calma, me controlei aqui quando ele falou que a gente tem que abrir a roda. Cara, eu juro, cara, o Davi aqui não tá sendo, não é possível, cara. Eu vou ter que fazer na minha casa. Dá mais água lá. Isso aqui você não falou de fazer a penetração dupla. Não, porque já veio tudo, já veio todo o hospital. Eu falei, cara, a gente tem que abrir a roda. Eu falei, cara, esse moleque no colégio, essa porra não passava batida, cara. Não passava, cara. Uma semaninha pelo menos, mas, enfim, eu segurei aqui, concordo com você. Deixa eu me retomar aqui. Retoma. Mas vamos lá, eu tenho algumas considerações. Eu acho que para 24, né? Dicas, lembretes. Pensa menos em táticas de marketing, pensa mais em estratégia. O Davi bate muito nessa tecla, né? O que é estratégia, né, pessoal, do marketing? Como é que marketing gera receita? Qual a contribuição de marketing na geração de receita, né? E aí, para quem está em B2B, né, que é a galera que está ouvindo aqui, com muitas empresas que eu falo, B2B tem um mau hábito de achar que a empresa é tudo igual. Esquece de segmentar, né? Fica um negócio meio preguiçoso. Lembre de segmentar. Nesse aspecto, pense pequeno. Quais são os pequenos grupos que vocês podem dominar? Domina aquele grupo, depois domina outro grupo, depois domina outro grupo. Então, a dica que eu daria para 24 é segmenta. Vai ter um marketing muito mais eficiente. Maravilha. Cara, acho que a minha consideração final, acho que é um pouco no que o Yoko falou. Eu acho que esse ano foi um ano muito, muito importante, assim, muito, né, eu acho que várias pessoas com desafios parecidos, né, vivendo ali em suas pequenas realidades, mas enfim, em suas realidades, se conectaram. Eu acho que o B2B Insiders ele surgiu de certa forma, né, e se amadureceu como um projeto em 2023, então é muito importante, mas é muito
menos sobre o que eu e o Gabriel estamos fazendo. É muito mais sobre um reflexo do mercado, sabe? Tipo, e a gente estar junto aqui agora mostra que, cara, a gente tem o mesmo objetivo, que é de fato gerar resultado, gerar valor. A gente gosta do que a gente faz, a gente quer gerar resultado, a gente quer gerar valor, e a gente gosta de provocar, a gente gosta de se provocar. Então eu acho que é um movimento que ainda está no início e que vai ser muito bom pro mercado, vai ser muito bom para o amadurecimento de pessoas que estão relacionadas a marketing, mas que não são de marketing, como C-levels, como vendas, né? Customer Experience, que eu acho que, cara, vai crescer muito esse tema em 2024 também. Então, eu acho que, cara, a gente fecha o ano realmente, assim, muito, muito bem, assim, cara, eu empolgado e muito feliz. E é isso, cara, eu acho que é o início de um movimento mesmo e fico feliz de compartilhar com vocês aqui, com todo mundo que está assistindo esse momento e com o Gabriel, meu parceiro aí de B2B Insiders. O que eu queria dizer, assim, em relação a esse movimento, a gente começou o B2B Insiders justamente por causa disso, né? Eu falei já um pouco aqui, justamente pelo fato de que algumas pessoas vinham conversar com a gente no LinkedIn, a gente via, né? Eu e o Davi, a gente se conheceu pelo LinkedIn, a gente via que não existia um local onde essas conversas pudessem acontecer, por isso a gente começou o podcast, né? Então eu fico muito feliz da gente estar fechando a primeira temporada do B2B Insiders com esse episódio, que para mim acaba sendo muito simbólico em relação a tudo que a gente fez em 2023, e o que o Davi falou de um movimento, né? Eu sinto muito profundamente assim, que a gente está começando um movimento no B2B, que... Eu sinto muito Desculpa. A gente tem que abrir a roda, a gente tá sentindo... B2B é maneiro. Eu quero muito popularizar essa frase. B2B é maneiro. Cara, B2B é maneiro, cara. Você pode se divertir, você pode se divertir. que só pode gerar receita. Pode falar maneiro, cara. Paulista não consegue falar. É da hora? Nossa, eu falar maneiro, Porra, fica da hora ligeiro. não. Da hora tu mata o brand da parada. Você falar maneiro sem falar maneiro? É maneiro. Fala maneiro não? Não, parece que eu tô fazendo um cosplay aqui, sei lá. Tem aquele vídeo do Marcelo Taz que ele entrevistou um moleque na praia. Ele, maneiro é, um molequinho, enfim, beleza. Bom, não, só para dizer que esse movimento que começou com o B2B Insiders, uma das expectativas que a gente tem é que ele transcenda o B2B Insiders, né? Que o B2B Insiders ele afete o mercado de determinada maneira, que o mercado passe para um outro nível de consciência em relação, primeiro, ao que é marketing e segundo, ao que é marketing B2B, né? Eu vejo às vezes alguns posts no LinkedIn, algumas conversas em que as pessoas falam de marketing como se marketing fosse só o pezinho ali de promoção. E eu fico às vezes chocado com isso, porque eu falo, cara, falta um pouco ali de marketing 101 ali, o marketing for dummies, né? Cara, o que é marketing, né? Foi a primeira pergunta que me foi feita na faculdade, e obviamente naquele momento eu não sabia, mas se você tá num fórum público profissional como o LinkedIn falando sobre marketing, o mínimo que eu esperaria é que você entenda um pouquinho sobre marketing, né? E a ideia do B2B Insiders é que a gente traga todo mundo para um outro nível de compreensão, e aí essas pessoas que estão nesse outro nível de compreensão, elas passem a compor o mercado de outra maneira para que o mercado inteiro seja mais maduro. Né? E o mercado inteiro sendo mais maduro, a gente afeta o CEO para que o CEO tenha um outro nível de percepção em relação a marketing. A gente trabalha com vendas de outra maneira para que vendas tenham uma outra percepção em relação a marketing e para que marketing passe de fato a gerar receita, a gerar negócio. Né? Então esse é o grande objetivo no final do dia. Né? Então, muito prazer estar com vocês aqui, muito legal a gente estar fechando esse ano dessa maneira. E muito obrigado não só a todos vocês que participaram aqui hoje, mas obrigado a você que está assistindo a gente. É um prazer poder estar compartilhando essas ideias com vocês e eu espero que vocês não só continuem escutando o B2B Insiders, mas sigam o B2B Insiders no LinkedIn, no Instagram, no TikTok e vocês continuem a escutar o B2B Insiders e assistir o B2B Insiders em 2024, onde a gente vai vir com a segunda temporada. E a segunda temporada vai começar com uma convidada inédita no Brasil e que eu não vou falar quem é,
para ficar aqui a curiosidade, mas eu tenho certeza que quem conhece vai ficar até um pouco impressionado de falar, cara, por que essa pessoa tá falando com o pessoal do B2B Insiders? E aí, para mim, é mais um marco simbólico de o que a gente vai construir em 2024. Então, obrigado a você que escutou a gente e a gente espera você no próximo episódio.